Que mulher nunca sentiu um friozinho na barriga na hora de anunciar a gravidez no ambiente de trabalho? E se essa gestação não for desejada e vir de repente aí no meio de um processo seletivo? Isso sem contar aquela insegurança gerada durante a licença maternidade sobre como vai ser o retorno e se eu for demitida por conta do meu filho. Tem inúmeros preconceitos quando a gente fala de maternidade no mercado de trabalho. Então vem com a gente que nesse episódio nós vamos detalhar todas as leis que protegem as mulheres trabalhadoras, mães, e você vai entender certinho tudo que pode ser feito se sofrer algum tipo de preconceito. É mais um Pode Falar Mãe começando. Nossa entrevistada hoje é a advogada Thaís Cremasco, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de Campinas, conselheira estadual da OAB São Paulo e cofundadora do coletivo Mulheres pela Justiça. Muito obrigada pela presença, Thaís. Obrigada, Larissa. Estou super feliz de estar aqui. Falar sobre mãe, falar sobre mulher, falar sobre trabalho são coisas que eu amo. Então, tô super feliz e vamos de Pode Falar Mãe, né? Thaís é mãe também, né? Não falei essa parte. Exato. Pulou essa parte do meu currículo. Essa parte super importante do currículo, né? Ô, Thaís, o nosso objetivo aqui hoje é falar, né, sobre essas leis que protegem as mulheres que já estão inseridas no mercado, mas também sobre o preconceito que existe com aquelas que ou grávidas ou recém-mães, né, vamos dizer assim, estão procurando uma vaga. Isso rola muito. A gente tem até um exemplo aqui que eu vou trazer, mas é uma questão, infelizmente, muito comum, né? Sim, e é muito estranho pensar que a gente vive num país que todas as mulheres são questionadas em relação à maternidade numa entrevista de trabalho. Isso é um lugar comum. Toda vez que vai numa entrevista, alguém vai perguntar: você pretende ter filho? Já tem filho? Quem cuida do seu filho? Só que ninguém pergunta isso para os homens. E isso é muito esquisito. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade que é machista e que entende que a maternidade só vai atrapalhar a vida do trabalho da mulher. Então, isso já foi nichado para que a gente já sofra esse tipo de violência e de assédio, porque isso é assédio, né? É uma pergunta imprópria para uma entrevista, discriminatória, e eu ainda brinco com as minhas clientes, eu falo assim: diga que você não tem. Diga que você não tem filho, porque eu fico pensando que deve ter pessoas que não nascem de mulher, né? Nasceu de onde? Porque se tiver um preconceito sobre as mulheres no ambiente de trabalho, isso vai fazer... O Brasil já está em decrescência, né? As pessoas estão tendo cada vez menos filho. E é muito interessante entender que essa questão só recai negativamente em relação à mulher. Em dois fenômenos que eu vou falar aqui mais pra frente com você, Larissa, mas é muito estranho a gente pensar que a gente vive numa sociedade que apenas as mulheres são cobradas em relação à maternidade. Isso é muito injusto, isso é muito cruel e violento. Injusto. Como eu comentei, a gente tem o depoimento aqui de uma mulher que acabou de ser vítima, né, desse preconceito, que eu vou mostrar já já, mas antes eu queria que você explicasse pra gente as leis que protegem as mulheres grávidas e mães em geral, né? Então, vamos começar aí falando de demissão, que acho que é o principal medo de qualquer mulher que já está inserida no mercado. Nenhuma mulher grávida pode ser demitida em qualquer situação. Não pode ser demitida grávida em hipótese alguma. Se isso acontecer, ela pode ser reintegrada imediatamente, rapidamente você entra com pedido, o juiz determina que ela volte ao trabalho. E se a pessoa não souber que está grávida e descobrir depois, ainda assim ela tem direito à reintegração. E se for um contrato por tempo determinado? Também. Existe uma discussão, mas eu defendo a tese que sim, especialmente porque o Poder Judiciário vem fazendo julgamentos para tentar igualar homens e mulheres no ambiente de trabalho. Então, existe uma convergência para que o entendimento seja sempre esse: a mulher grávida tem direito ao trabalho. Não importa quando ela descobriu, não importa como era o contrato, vai entender toda demissão de mulher grávida como uma demissão discriminatória. Quer dizer, eu fui demitida, aí descobri alguns dias depois uma gravidez. Volta lá, bate na porta, fala: olha, então, vocês me demitiram, só que eu estava grávida. Mas eu não sabia, você não sabia, então, mas agora eu sei. E por quê? Porque o legislador, a lei, pensou em proteger quem? Aquela criança que vai nascer, né? Proteger o trabalho daquela mãe e trazer uma garantia de sobrevivência para aquela criança. Imagina qual mulher será contratada grávida, né? Se a gente já sofre tanta discriminação só pelo fato de possivelmente engravidar, se você for para o mercado de trabalho grávida, você certamente não será contratada. E o climão no retorno aí, né? Nossa, Fico imaginando Larissa, isso, porque a mulher está dependendo daquele emprego, está grávida, ou seja, agora mais do que nunca ela precisa daquela renda.
E aí ela vai voltar para um ambiente que ela sabe que ela literalmente tinha sido descartada, né? Sim, Então, foi super interessante você falar esse ponto, porque nós percebemos que após a mulher retornar da licença maternidade, que é um direito dela, ela ainda assim tem uma queda salarial, ela para de ter crescimento. Isso chama o fenômeno do teto de vidro, que é o fato de que as mulheres não conseguem subir. Então, por exemplo, uma empresa pode ter homens e mulheres ganhando a mesma coisa, mas quem são os diretores? Quem são os CEOs? Quem são as pessoas que ganham maiores salários? Então, a mulher, naturalmente, já existe uma dificuldade para ela atingir cargos de liderança, por todo o machismo e preconceito que a gente vive. Só que mulher, mãe, tem isso de forma muito clara. Estima-se que a mulher tem uma queda salarial de aproximadamente 30% depois de retornar da gravidez. Então, além do climão, nós temos prejuízos financeiros reais em decorrência de simplesmente estarmos gerando uma vida. Isso é muito injusto. um absurdo, né? E você falou aí da licença e tem a diferença, né? Tem empresas que oferecem 4 meses de licença maternidade, já outras 6, poucas, né? A minoria. Sim. Por que essa diferença? Porque a empresa, ela recebe benefícios, né? Se ela fiscais, benefícios, selos de bom comportamento, né? De empresas. Então, as empresas que são amigas da mulher, que protegem a maternidade, têm alguns benefícios. Então, tem empresas que assinam esse selo para aumentar a licença maternidade até os 6 meses e também pode juntar com as férias, né? Muitas mulheres fazem isso, elas juntam um período de férias com a licença maternidade. Mas isso é um direito da mulher e começa a contar a partir do momento que ela tem a criança ou se ela precisar se afastar antes por motivo de saúde, isso não vai contar na licença maternidade, ela vai somar a esse tempo. E é uma licença absolutamente curta, né? Sim, E outra coisa que eu acho muito importante, não inclui os homens. Eles tinham que ter licença junto com a gente ou depois, Sim. né, como em alguns países europeus, para eles ajudarem e aprenderem a importância de criar os seus próprios filhos, né? Não, a licença para os homens são 5 dias corridos, né? Se eu não me engano. É. Na verdade, pelo até o que eu estava pesquisando, não existe, né, uma licença normalmente determinada, uma não licença tem. paternidade. Não. Lá nos anos 80 surgiu aí uma brecha aí na Constituição, uma brecha não, né? Uma determinação na Constituição Federal, estipulando 5 dias até que se criasse uma lei para a licença do homem. Isso não foi feito até hoje. Não foi Mais feito de até 30 hoje. anos depois, vamos seguindo essa ideia aí dos 5 dias, que o que um pai faz em 5 dias, né? Isso é muito absurdo, né? Começa porque daí o preconceito fica só pra gente. Né? Se o homem também tirasse a licença maternidade, as empresas também perguntariam para ele se eles vão engravidar ou não. Sim. Né? Seria uma atitude que caberia aos dois. E a gente percebe que em países desenvolvidos, a Alemanha, por exemplo, a licença maternidade é de 1 ano e meio e é a paternidade junto. E você pode dividir com a pessoa. Né? Tem a questão salarial, que você pode ter uma redução, mas você continua ganhando alguma coisa. Agora, eu acredito que isso é urgente, existir a licença paternidade e responsabilizar os homens pela criação dos filhos é uma coisa super importante. Essa máxima que o filho é da mãe, para mim, não cola. Eu acho que isso é um retrocesso. Nós, mulheres, a nossa emancipação passa por responsabilizar os homens pelo menos pela paternidade, Sim. pelo menos por essa responsabilidade. Não é simplesmente ganhar dinheiro. O homem ganha dinheiro, a mulher cuida da casa. Isso só faz com que a gente ganhe cada vez menos, seja menos valorizada e o homem vai avançando socialmente em relação a ter melhores salários. Então, é muito complicado e nós, mulheres, temos que lutar para que os homens participem efetivamente dos cuidados da casa e dos filhos. Você comentou aí do selinho de boa empresa, né? No caso da licença paternidade, tem essa questão, né? As empresas cidadãs participam aí do programa Empresa Cidadã. Isso. Os pais podem fazer um curso, né? Explica pra gente um pouquinho qual é a alternativa para que os homens estendam essa licença, porque eu acho também injusto com o pai, né? Porque o pai quer participar também. Sim. E não pode, tem que voltar em 5 dias corridos para trabalhar, ou seja, até se o parto foi numa sexta-feira, na terça-feira da semana seguinte ele já está trabalhando normalmente, né? Sim. Tem convenções coletivas que determinam prazos maiores que esse. E judicialmente, tem decisões também do Poder Judiciário estendendo a licença da maternidade para o homem, nos casos, por exemplo, de uma criança com algum problema no momento de nascer, alguma doença, alguma síndrome, crianças gêmeas. Tem várias discussões dentro da legislação dizendo e tentando aumentar. Só que pela lei mesmo,
o homem não vai ter direito a essa licença. Até vai discutir os 5 dias, porque não está na CLT, que seria a legislação específica do trabalhador. Está na Constituição, é uma brecha, uma interpretação. Então, no final das contas, às vezes o homem nem tem nenhum dia de licença, né? E as empresas que pretendem ter esse selo, né, o selo da empresa cidadã, e daí tem uma série de coisas que você tem que fazer. Você vai dar vários benefícios, mas você vai ganhar também benefícios fiscais, e daí essas empresas se cadastram, seguem as regras e dão alguns benefícios, né, alguns direitos para esses colaboradores. Sim. Não pode ser demitida, então, grávida, não pode, obviamente, durante a licença maternidade, e mesmo após a licença também tem um período de estabilidade? Isso. De quanto tempo? Como funciona Eu isso? falo que é 6 meses, porque o normal, né, a lei vai falar depois da gravidez, né, 4 meses, e daí a pessoa vai poder pedir uma junção. 5 meses, vai poder pedir a junção de mais um mês, que pode ser o mês das férias dela, se a empresa não for uma empresa cidadã. Se for uma empresa cidadã, ela já vai determinar que seja 6 meses e também vai colocar várias facilidades dentro da empresa, como um lugar para ela amamentar, ela tem as folgas para poder sair do trabalho e amamentar a criança. Ou se ela não quiser sair porque mora longe, ela tem o direito de sair mais cedo enquanto amamentar. Então, também existe esse direito, né? Para além do direito à estabilidade, à garantia do emprego, a mulher tem o direito de exercer a amamentação de forma digna, respeitosa, e ela não pode ter nenhum tipo de discriminação ou desconto salarial por conta disso. Existem processos onde a gente consegue que as mulheres tenham uma majoração da licença, mais tempo, quando a pessoa sofre algum tipo de, ou um filho doente, ou quando ela precisa simplesmente uma alergia a leite da caixinha, não sei, só pode tomar, só pode ter o aleitamento materno, você pode também estender, nesse caso, a licença com a justificativa de que aquela mãe vai amamentar. Agora eu tenho o mínimo aí, que são os 4 meses. Sim. Juntei um mês de férias, então fiquei 5 meses Sim. fora. Eu volto a trabalhar, eu ainda tenho um tempo de estabilidade ou não? Tem. Não, quando você volta a trabalhar depois dos 6 meses, você pode ser mandada embora. Essa é a verdade. E você né, normalmente. As mulheres são. Estima-se que mais de 40% das mulheres que retornam da licença maternidade são posteriormente demitidas, não na sequência, mas assim, então seu lugar agora tem outra pessoa fazendo, você ficou esse tempo fora, então agora a fulana já está fazendo o seu trabalho. Então existe, de fato, uma discriminação. É perceptível. Quando a mulher retorna do ambiente de trabalho, deveria ter uma estabilidade maior do que essa. Mas tem uma pegadinha aí. Muito embora não haja uma estabilidade após os 6 meses, a nossa legislação proíbe a dispensa discriminatória. Então, se você comprovar que a empresa demitiu a pessoa pelo fato dela ter engravidado, isso já é suficiente para você conseguir não só reintegrar, mas também uma indenização por danos morais. É difícil de provar? Lógico. A empresa vai falar, não, mandei embora por outros motivos. Mas quando você pega uma empresa que reiteradamente manda mulheres que voltam da licença maternidade, por exemplo, né, e essa lei vai falar sobre isso, essa lei nova de 2023, as empresas têm que justificar para o governo agora. Né? Como que são as mulheres que trabalham com você? Quais são os salários dessas mulheres? Elas ganham igual, menos que o homem? Quem está em cargo de liderança? Quanto tempo as mulheres que retornam da licença maternidade permanecem na empresa? Elas vão galgando cargos melhores ou elas ficam estagnadas na carreira? Então, essa legislação nova veio a juntar várias outras leis esparsas, né, separadas aí no nosso ordenamento jurídico, para tentar falar para as pessoas, para as empresas, agora vocês vão ter que dar dignidade e proteger, de fato, o trabalho da mulher. Então, foi muito interessante. É uma legislação bem protetiva e faz que abra brecha para nós, mulheres, reclamarmos no Poder Judiciário qualquer situação de discriminação. Então, vamos lá, porque é o que você disse. É claro que a empresa não vai falar, tô te demitindo porque você acabou de ter um filho, né? Ela vai inventar uma outra desculpa qualquer. Sim. Aí a mulher sabe que é por conta do filho. O que pode ser prova, então, nesse caso? Você disse vários casos aí consecutivos, né, de demissões parecidas. O histórico da empresa é uma coisa que pode ser usada aí num processo. Sim. Mais? E daí tem uma coisa super interessante para te falar e super nova. A primeira coisa é que a mulher pode tentar, né, fala, não, mas qual é o motivo? A sua baixa produtividade. Não, mas espera, eu acabei de voltar. Qual baixa produtividade? Né, não tem ainda produtividade para você medir. Então, fica lá o dito pelo não dito. Não, porque a gente está mudando o quadro da empresa. Quem
quem mais está mudando? No dia seguinte, a empresa contratou alguém para estar no lugar daquela mulher? Então, não estava mudando. Daí, Larissa, é muito interessante, porque o Poder Judiciário, percebendo esse machismo estrutural escondido, chegou e falou assim para o Poder Judiciário: olha, juízes, agora vocês vão ter que julgar os processos partindo do pressuposto que existe uma discriminação de gênero. Toda mulher sofre discriminação pelo simples fato de ser mulher. E o Poder Judiciário está atuando no sentido de dizer assim, quem tem que provar que não discriminou é a empresa. Porque a gente vai partir do pressuposto que se você demitir uma mulher que acabou de voltar da licença maternidade, eu vou partir do pressuposto que isso é uma verdade. E você que vai provar. Então, isso chama no direito a inversão do ônus da prova. Quem vai ter que provar é a empresa. E daí, a gente começa a sair da frente desse jogo. Ótimo, porque acho que as mulheres não se encorajam porque acreditam que não tem provas para isso, né? Ou até como que eu vou brigar com uma empresa grande, né? Muitas vezes é uma empresa grande, uma multinacional, enfim, né? Sim, tem medo. Então, precisa realmente buscar a justiça. É importante, porque é o que você está dizendo. Aí é a empresa que vai ter que dar os pulos dela aí para provar que não te demitiu por conta da criança. Exato. E eu acho que é uma irrealidade, né? Eu acho que, por mais que a empresa traga, somos empresa cidadã, somos empresa amiga da mulher, temos o selo de combate à violência, ela pode ter qualquer coisa. Mas, assim, entender que uma mulher, ao retornar ao ambiente de trabalho, ela tem ou uma estagnação na carreira, ou simplesmente mudam o lugar de trabalho, fazem condutas assediadoras, né? Até a mudança mesmo do espaço físico daquela mulher pode ser uma violência. Né? Então, reduzir as tarefas dela. Normalmente vem junto com insinuações, mas estava de licença, né? Então, agora alguém tem que fazer o seu trabalho porque você ficou... Então, essas insinuações, que muitas vezes para nossa sociedade é visto como algo corriqueiro, tem que ser agora, no ano de 2024, entendidas como violência. A sociedade evolui, a gente precisa evoluir nesse ponto. Perfeito. Bom, vamos falar sobre o preconceito na contratação. Então, eu tenho aqui a história da Ana Gabriela Marim. Ela é uma profissional experiente aí de marketing e de vendas, né? E quando decidiu fazer uma transição na carreira, ela descobriu que estava grávida. Ela já tinha mais de 7 anos de experiência no ramo, trabalhou em grandes multinacionais, depois passou para startups, aí com cargos de liderança, mas ela buscou uma nova empresa para atuar e esbarrou no preconceito, chegou a passar por um processo seletivo, foi aprovada e na hora da contratação não rolou a contratação. Então vamos ver o que ela conta aqui pra gente. Decidi continuar na jornada de liderança e me candidatei para vagas de gerência. E não demorou muito, foi 15 dias depois da minha saída oficial, eu recebi minha primeira carta proposta. Eu fiquei muito feliz. E neste meio tempo, eu descobri que eu estava grávida. Então, eu decidi contar para a empresa antes de iniciar o trabalho. E eu me lembro de falar com a CEO e fundadora da startup por telefone e ela me dizer que iria levar para a gerência para eles resolverem e discutirem isso. E no outro dia, o RH me ligou, pedindo 1000 desculpas, mas dizendo que o meu momento de vida não fazia sentido com o momento da startup, estava prestes a receber uma grande rodada de investimentos e por isso eles não seguiriam comigo, por conta da gravidez. Eu chorei bastante, mesmo argumentando de que eu tinha uma rede de apoio, que o meu parceiro trabalha remoto, que a gente ia dar um jeito, não foi o suficiente. E o que mais estava ao meu alcance fazer? Hoje eu fico satisfeita em compartilhar essa mensagem. Eu espero que isso inspire outras empresas e mulheres para que não aconteça mais, para que isso não seja mais assunto de pauta. Porque eu lembro de conversar com o RH dizendo que se eu fosse um homem e a minha parceira, ou quem estivesse comigo, estivesse prestes a ter um bebê, isso não seria um problema, pelo contrário, eles poderiam até dizer que olha só, estamos ajudando um pai de família, ele vai ser super engajado, porque ele vai ser pai agora, e infelizmente não foi isso que aconteceu comigo. É isso bem que ela falou, né? Muito Se fosse violento. um homem, poderia até ser uma coisa a mais aí, né, para a empresa, vamos ajudar aí uma família, e quando é uma mulher vem o preconceito. E nesse caso, acho que não tem o que fazer, né, Thaís? Num ato de contratação, a empresa pode simplesmente negar. Não pode. Assim, claramente, não pode. pode. Não. Então conta Existe pra dentro gente o do que a gente faz direito, aí. existe dentro do direito uma tese que chama perda de uma chance. É quando você percebe que a empresa está prospectando alguém
e por algum motivo discriminatório, resolve então mudar aí o rumo, que foi claramente o que aconteceu com ela. Ela poderia ter processado a empresa pela perda de uma chance, no sentido de demonstrar que ela foi discriminada por essa questão de gênero, né? Na verdade, como só nós mulheres a gente engravida, então eu falo que é uma discriminação de gênero. E sabe uma coisa que me chamou muita atenção, Larissa, muito triste? Ela fala que a CEO é uma mulher. Eu também fiquei atenta a isso, só que a CEO foi buscar informação com um superior ainda, que com certeza é um homem, né? Sim. E aí eles nem tentaram disfarçar, né? Como ela disse, olha, o seu momento de vida não condiz com o que a gente está precisando agora, né? O que é o momento de vida dela? Gestação, né? Exato. Então, é muito, muito triste chegar a esse ponto, mas a história termina bem. Já a gente vai trazer um outro trecho, porque ela conseguiu emprego em outra empresa. Que bom. Mas eu queria falar um pouquinho nessa volta, por exemplo, a mulher que já é mãe, que está com o filho bebê aí na volta da licença, o filho tem um probleminha de saúde, ou então, claro, consultas de rotina no médico, também rola isso, né? A mãe tem que acompanhar, vai deixar de trabalhar para acompanhar a criança no médico. Como funciona? Ela pode apresentar um atestado médico nesse sentido? A empresa tem que aceitar isso sem descontar as horas? Como funciona? A empresa tem que aceitar atestado médico, inclusive quando ela acompanha o filho. Se é um tratamento mais complexo, que requer um cuidado maior, a mulher tem inclusive o direito de pedir que ela trabalhe em home office ou em função compatível com a situação de saúde da criança. Então, a empresa, para além de simplesmente dar e fornecer o emprego e pagar salário, tem que ver as suas colaboradoras e seus colaboradores como seres humanos, né? Então, não é difícil. E a legislação tem uma lei específica falando sobre isso, que as mulheres que entenderem necessários para cuidado dos filhos, mulheres ou homens, o homem também, a lei abriu isso para os homens, né? Então, há uma criança com um grau de autismo um pouco elevado, que vai precisar de um acompanhamento, fono, essa mulher tem o direito de juntar a documentação ou o pai e falar, eu quero trabalhar em casa, ou eu quero trabalhar menos horas, com um salário menor, proporcional, obviamente, ao que eu estou trabalhando, para ela conseguir cuidar da criança. Agora, se for atestado mesmo, não vai existir um limite, igual existe na lei, né? Quando é um atestado de um adulto, junta lá o atestado, vai para o INSS. No caso da criança, não, ela vai entregar os atestados necessários e a empresa não pode descontar essas horas da mãe. E, inclusive, se a mãe tem benefício como um plano de saúde, né, um convênio médico, isso pode também se estender aos filhos sem nenhuma cobrança extra por isso. Olha, vai depender muito da convenção coletiva de cada categoria, mas via de regra, as convenções coletivas, além de criarem vários benefícios no sentido de auxílio creche, coisas para realmente ajudar na maternidade, também existe essa possibilidade da criança entrar no convênio médico sem uma majoração do pagamento, mas vai depender muito de qual é o plano de saúde, como a empresa escolheu isso, mas em regra, a criança entra no plano de saúde sem nenhuma cobrança. Perfeito. Vou chamar outro trecho, então, aqui do depoimento da Ana, que ela contou que acabou sendo contratada, então, por uma outra empresa e como ela se sente agora com relação a isso. Vamos ouvir. Continuei na jornada de entrevistas e recebi mais uma carta proposta sendo convidada para assumir como CSO, como diretora de vendas da Performa IT, uma empresa de transformação em produtos digitais que está há mais de 14 anos no mercado. E foi incrível. Eu lembro que na entrevista da proposta, quando eu contei pro CEO, o Léo, que estava me entrevistando, ele ficou meio sem entender, ele falou assim, tá, Ana, isso não muda nada. Aliás, o que muda é que a gente vai adorar ter um baby performer aqui, mas eu tô te contratando pelas suas competências, independente do seu momento de vida. Então aquilo mexeu demais comigo, eu fiquei, caramba, é isso. Né, eu recebi respeito e humanidade de uma empresa e me senti acolhida, quando na verdade isso deveria vir de todas as empresas. Eu me sinto apta a cumprir as minhas funções, eu tenho plena confiança na minha competência, na minha experiência, no time que está trabalhando comigo, e eu sei que vai ser uma jornada incrível, além, claro, da minha rede de apoio. Né? Então, quem está do meu lado, quem tá junto comigo no dia a dia, vivendo esses turbilhões de emoções, de hormônios, mas que sabe que é um ciclo, é uma fase, é um momento lindo, talvez uma das missões mais importantes que eu vou ter na minha vida, e eu sou muito grata a isso.
Eu achei muito legal, né, ela falar dessa questão de se sentir apta, porque essa postura das empresas gera uma insegurança nas mulheres, né? Dessa coisa de, será que eu vou dar conta, então? Porque se todo mundo tem tanto preconceito assim, eu vou conseguir ser mãe e profissional no mercado de trabalho, Fora né? que a gente Isso já se gera uma cobra, né? dúvida. Exatamente. E aí ela coloca isso muito claro, assim, eu tenho plena convicção, né, da minha competência, da minha capacidade. Sim. E acho que é por isso que a gente tem que lutar, né? Sim, e é muito estranho pensar que uma empresa vai desqualificar uma profissional por causa de uma licença de 120 dias. São 120 dias. Né? E daí você tira a pessoa do mercado de trabalho, você tira a oportunidade da pessoa de crescimento, porque a empresa entende que esses 120 dias vai ser um momento de vida que vai atrapalhar na evolução da empresa. E isso está na contramão. A gente sabe que as mulheres têm essa capacidade e a sociedade como um todo tem como obrigação ajudar e criar um ambiente mais sadio. Né? Nós ainda recebemos menos para fazer as mesmas funções, nós ainda somos as maiores vítimas de violência dentro do ambiente de trabalho, violência moral, psicológica, física e até sexual. Né? Tem casos de mulheres que são estupradas no ambiente de trabalho. Então, nós somos já as maiores vítimas nessa situação. E daí ainda temos que lutar contra o preconceito das pessoas dizerem pra gente que a gente não vai conseguir. Uhum. E fora essa culpa que toda mulher tem de não dar conta, né? Ai, mas eu não levo meu filho na escola, não busco meu filho na escola, não passo tempo com meu filho. Então é muita coisa para uma mulher ter que gerenciar sozinha, com né? certeza. E acho que se essas empresas, as gerências, né, dessas empresas tivessem consciência também do que a maternidade provoca na mulher, nessa Sim. vontade de proporcionar uma vida melhor para o seu Sim. filho, né? De Só trazer contrataria a mãe. Só contrataria mães, exatamente. Mas é verdade que eu acredito, Larissa, que a mudança vem muito nessa questão da gente não se calar. Eu acho que só quando as mulheres se levantam contra uma injustiça que a sociedade muda. A sociedade não vai mudar se a gente continuar com medo de enfrentar esses preconceitos que a gente sofre. Eu sei que é difícil, eu sei que dá medo, eu sei que o poder judiciário é lento, eu sei que tem uma série de medos aí que envolve, de situações que envolvem a mulher denunciar, mas é o único caminho que a gente tem. Se nós, mulheres, passarmos a denunciar toda e qualquer discriminação que a gente sofre em decorrência de ser mãe ou de uma gravidez, o mundo vai mudar. A realidade não dá para esperar consciência das empresas sem uma provocação. Né? Nós, mulheres, nessa situação, nós somos as pessoas que estão sendo oprimidas. Então, cabe a nós conseguir não nos calar. Eu sei que é muita coisa para a gente fazer, mas a gente precisa denunciar. Tem que ter coragem. E você que está aí no meio, vê essa mudança aí dentro do meio judiciário mesmo, essa visão se transformando? Ou ainda existe muito preconceito? Existe preconceito, mas eu tenho convicção que o Poder Judiciário está preparado para acolher e para fazer justiça com essas mulheres. Eu acredito muito no Poder Judiciário nesse sentido, como alguém que vai trazer justiça no caso concreto. Sabe, não, mas não sabia, não foi preconceito. Na dúvida, o Poder Judiciário vai trazer aquela mulher de volta. Se ela tivesse entrado com uma ação, de repente uma testemunha, uma gravação, qualquer coisa, ela conseguiria sim. Ou que a empresa fosse obrigada a contratá-la, ou pelo menos uma indenização boa o suficiente para que a empresa não volte a cometer esse tipo de violência com outras mulheres. Perfeito. O recado final é esse, então. Busque seus direitos, né? Não tenha medo. E a lei está aí para dar esse respaldo para que as mulheres busquem realmente essa dignidade mesmo, esse direito de trabalhar, né? O direito de trabalhar com dignidade, com certeza. Porque nós ainda somos as que mais sofrem com assédio dentro das empresas, né? Então, a gente tem o direito de trabalhar de forma digna, sem preconceito. E graças a nós que o mundo está perpetuando. Se não quiser que mulher tenha filho, acabou a humanidade. Então, não pode, não tem espaço nessa sociedade para discriminar mulheres por conta do estado de gravidez ou por conta do gênero mesmo. Perfeito. Thaís, muito obrigada mais uma vez, viu? Pelo bate-papo, pela presença. Foi um prazer. Obrigada.